E ainda sobre a alta taxa de juros, o impacto negativo que ela traz para a economia brasileira, eu converso agora com o Vitor Pagani, que é supervisor técnico do Escritório Regional do Diese aqui em São Paulo. Boa noite, Vitor. Tudo bom com você? Boa noite, Ana. Tudo bem? Bom, Vitor, com a decisão do Copom, né, que vai ser anunciada amanhã, todo mundo está aguardando por esse momento, embora muito criticada pelo governo Lula, né, e também por outros setores do país, comércio, indústria, o alto patamar dos juros é justificado pelo BC como base nas perspectivas, né, dessa inflação que deve continuar acima da meta em 2023 e também em 2024. Isso justificaria essa alta nesse patamar, Vitor? Essa é a justificativa do Banco Central, né? Mas não deveria ser a justificativa. E não deveria ser porque o Banco Central deveria atuar para liderar o mercado financeiro, né? Para liderar o mercado, atuar para formar as expectativas, né? E não se deixar pautar por essas expectativas e atuar de forma reativa ao que o mercado está esperando. Então, o Banco Central tem o papel de liderar, de formar a expectativa, de formar esses preços futuros, e não só se deixar pautar pelas expectativas do mercado. Né, por enquanto, como você mencionou, são só expectativas, né? Que eles jogam até nem médio prazo, né? A longo prazo, que nem é uma certeza, né, Vitor? Exato. Também a gente tem visto essas expectativas sendo revistas, elas têm baixado nos últimos meses, né? Então, a gente olhar, inclusive, a chamada curva, né, de juros futuros, elas já estão caindo. Então, os dados, né, os fundamentos da economia apontam no sentido de ser possível fazer uma redução já nessa próxima reunião do Copom. Então, é necessário iniciar esse processo de redução da taxa de juros o quanto antes. E, Vitor, agora a gente sabe, né, que brasileiros estão endividados, empresas também estão endividadas e que essa alta taxa de juros é danosa para grande parte da maioria do país, né? Qual seria, então, o ideal, né, para esse cenário, no caso, de diminuição, que seria benéfico para essa grande parte da população brasileira? Se a gente for Essa fazer sobre taxa a de taxa de juros juros. elevados, ela é danosa, prejudicial para a imensa maioria da população brasileira, né? Ela prejudica todo o setor produtivo, todos os trabalhadores, né? Ela restringe os investimentos, reduz o consumo, então ela é muito prejudicial, porém a gente sabe que ela beneficia uma minoria, né? O setor financeiro, né, os grandes bancos, os fundos de investimento, os chamados rentistas, né, que vivem de juros dos títulos da dívida pública, se beneficiam com a taxa em alto patamar. Né? O que precisaria ser feito é iniciar o quanto antes esse processo de redução da taxa de juros, olhando para o controle da inflação, que já cedeu, mas também, né, para a retomada de um crescimento econômico com mais consistência, com mais vigor e, principalmente, buscando o fomento ao pleno emprego. Então, a gente precisa que o Banco Central olhe para a questão do emprego e considere também, né, o indicador de emprego na sua tomada de decisão. Agora, Vitor, nós vimos também anteriormente à nossa entrevista reportagens que mostram que houve uma grande mobilização por parte da população na defesa, na luta, né, para que se baixe esses juros, essas taxas, a taxa alta dos juros. O que mais a população pode fazer, né, para a defesa em questão da economia, geração de emprego, que também acaba sendo prejudicial nesses setores, nesses pontos?
Acho que essas manifestações, né, que a reportagem anterior mostrou muito bem, elas são muito importantes, né, para fazer pressão para o central e fazer pressão também no Congresso Nacional, no Senado, na Câmara dos Deputados, para que haja o início, né, desse processo de redução da taxa de juros, né? E eu digo isso porque o setor, o mercado financeiro, os rentistas, né, os segmentos que se beneficiam de uma taxa de juros estratosféricas, como a que nós estamos vivendo no Brasil, que é a maior taxa de juros real do mundo, eles pressionam também, né? Então, há uma disputa aí de forças e é preciso que os trabalhadores, de forma organizada, se manifestem e exijam, né, a retomada do crescimento econômico com geração de empregos e também maior transparência por parte do Banco Central, né? Então é importante que haja uma maior democratização do Conselho, né, dos espaços de tomada de decisão e maior transparência, com maior participação social, maior participação popular, né, e que os interesses da maioria da população, né, que são aquela que vive do trabalho, daquela que depende do investimento produtivo, sejam considerados na definição da política monetária. Perfeito. Vitor, obrigada, viu, pelas suas explicações e participação mais uma vez aqui conosco e até a próxima semana.